Seu Calinco na área, seu Calinco com aquela perguntinha, dessa vez tem a ver com o próximo GP. Ah, é? Pode colocar na Então tela. vamos ver. Max, explicar os botões que tem no volante dos carros de Fórmula 1 atual. Para que serve, o que comanda, a utilidade deles. Porque na época de Ayrton Senna, Nigel Mansell, Barrichello, era câmbio do lado ali e era na mão, não tinha conversa. Então agora hoje está tudo no volante. Qual a vantagem disso? Max, porque o ano passado na prova do Azerbaijão, o Hamilton apertou o botão errado e passou direto. Se existe essa possibilidade de novamente alguém apertar errado e passar direto também, de novo. Rolou ali uma risadinha no meio. Ele achou um pouco... Não, o seu Calinco tá preocupado que vai acontecer de novo com o Hamilton. O seu Calinco já tomaram as providências ali, já passaram a proteção e volta aquele botãozinho ali que o Hamilton apertou sem querer. Mas é muito legal essa pergunta do seu Calinco, porque é uma pergunta, Calinco, que muitas pessoas têm essa curiosidade e fazem também essa comparação, né, da época do Senna, que o câmbio era na mão e não tinha tantos botões no volante. Hoje não tem a alavanca de câmbio, mas tem um monte de botão. O que é mais fácil, o que é mais difícil? Eu acho que as duas coisas são muito difíceis. Você, na época do Senna, que você tinha que fazer, em média, dependendo do circuito, 3, 4 mil trocas de marchas ao longo do final de semana. Eu reclamo de passar na marginal, às vezes. Então, e sem poder errar uma. Porque um erro numa troca de marcha, que é muito fácil, os carros tinham 6 marchas e o câmbio não era nem sequencial, era o que a gente chama de câmbio H, mas é um câmbio H completamente diferente de um câmbio de carro de rua, que é H também, manual. Então, realmente, era muito fácil errar. E se você errasse, você podia quebrar o motor, você podia bater, você podia acontecer um monte de coisa. Então, era uma dificuldade. Hoje, a troca de marcha é na borboleta. Por outro lado, os pilotos têm um monte de botões, como a gente está vendo ali nessa imagem do volante. Cada equipe tem sua configuração. Você tem um monte de funções ali. Explicar todas elas agora vai demorar muito tempo. Mas as mais comuns que os pilotos usam são o seguinte. Balanço de freio. O que é o balanço de freio? É você passar mais freio para o eixo dianteiro ou para o eixo traseiro do carro. Quando que você usa muito na prática? Quando você passa mais freio para frente ou mais freio para trás. O grande prêmio do Baku, por exemplo, na curva 1, você vem numa reta muito longa e você tem uma freada muito forte e você freia o carro em linha reta. A maior parte da frenagem é em linha reta. Então, nesse momento, você transfere um pouco mais de freio para as rodas dianteiras do carro, para o eixo dianteiro, que o carro desacelera um pouco melhor quando você tem mais freio nas rodas dianteiras, assim como no carro de rua. Quando você vai fazer uma curva, por exemplo, aqui em Interlagos, a curva do Laranjinha, que é uma curva que quando você freia, você já freia virando ao mesmo tempo. E quando você freia e vira o carro ao mesmo tempo, o carro rola um pouco, que a gente chama, e a curva, quando é para a direita, a roda dianteira direita, ela fica muito leve, ela fica muito sem carga em relação ao asfalto. Então, nesse momento, a gente passa um pouco mais de freio para o eixo traseiro, porque se você tem muito freio na frente, a roda dianteira trava com muita facilidade. Então, isso é uma coisa que os pilotos de Fórmula 1 mudam curva a curva, se necessário, o balanço do freio. Outra coisa que eles mudam com muita frequência também, que normalmente estão naqueles seletores ali do lado de cima. Isso. Isso é o ajuste... É a marcha da bicicleta? Da bicicleta. Clá, 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 clá. Eles ajustam normalmente também o diferencial do carro. O que o diferencial faz? O diferencial ele diferencia a velocidade das rodas traseiras. Então, quando você vira para a esquerda, por exemplo, a roda de fora ela percorre uma distância maior do que a roda de dentro. Então, você tem que ter um diferencial para você compensar isso. Então, os pilotos, normalmente, quando eles freiam, eles têm um diferencial mais solto, que essas rodas estão mais independentes uma das outras. E quando você acelera, você tem o diferencial mais travado, que as rodas tracionam um pouco mais na mesma velocidade, você tem uma tração um pouco melhor. Então, de todas as funções, essas são as que os pilotos mais usam de fato. O que o Hamilton errou? O Hamilton errou uma outra coisa. O carro da Mercedes e outros carros têm esse sistema também, que é o seguinte. Quando você vai fazer uma volta de apresentação antes da largada, a Mercedes tem um botão que eles chamavam de botão mágico. O que esse botão mágico faz? Perde o campeonato. Perde o campeonato. É a mágica. Você tem um campeonato, você tira a cartola, não tem mais campeonato. Entendi. O botão perde campeonato. Excelente. Esse botão, por um acaso, tem até a ver com o balanço de freio também. Quando você aperta o botão perde campeonato, o carro da Mercedes transferia muito freio para frente. Por quê? Para na volta de apresentação, quanto mais freio você tem no eixo dianteiro, mais você também aquece o disco, a pinça, consequentemente, a roda e o pneu. Então a Mercedes tinha esse botão que você, quando você apertava
você passava muito freio pro eixo dianteiro para esquentar justamente os pneus dianteiros. E o Hamilton, naquela largada, no ano passado, quando faltavam 3 voltas para acabar a corrida, ou 2 voltas depois do acidente do Verstappen, ele, sem querer, esbarrou nesse botão. Segundo a explicação dele, foi isso mesmo. A equipe até falou com ele. E quando ele freou na curva 1 ali, as rodas travaram, porque tinha tanto freio no eixo dianteiro e quase nada no traseiro. Então as rodas travaram, ele passou reto e ali foi um campeonato embora. Naquele momento ele não sabia disso, né? Mas ao longo do ano chegaram empatados no Grande Prêmio do Abu Dhabi ano passado. Abu E foi Dhabi, toda Abu Dhabi, você esqueceu? Abu Dhabi. Abu Dhabi, Michael Messi, meu amigo. É, isso aí. Mas justamente ele bateu. E só para finalizar essa parte do volante, Kalinka, eu até, esses dias o Drogovic veio aqui, eu acho que tem muitas funções nesse volante. Esses dias, ano passado mesmo, se eu não me engano, foi o Latifi ou o Mazepin, algum piloto falou assim, olha, em Mônaco, por exemplo, não tem condições de ficar mexendo em tantos botões, porque imagina você a 200, 250 por hora, num circuito apertado, e você tem que mexer em todas essas funções. A gente viu há 2 anos atrás o Kimi Raikkonen, Mika Hakkinen. O Kimi Raikkonen, ele bateu no companheiro de equipe dele na reta em Portugal, no circuito do Algarve, porque ele foi mexer em alguma função. Normalmente você faz isso automaticamente, sem ter que olhar para a tela ou para o painel, qualquer coisa assim. Mas talvez ele tenha mexido em alguma função ali, que ele teve que olhar ali algum número. O Ricardo já também, uma vez, tentando mudar alguma configuração, não conseguia. E acabou batendo. Então, realmente, eu acho que isso aí, na minha opinião, é uma coisa que a FIA deveria limitar um pouco, porque, entre aspas, não é a mesma coisa, obviamente, mas é como você está dirigindo e mandando WhatsApp. Então, eu não acho uma coisa também, o lado da segurança, eu acho que é um pouco sacrificado em relação a isso também. Hoje fica mais fácil a gente acompanhar isso com aquela câmera que fica dentro do capacete, né? Então, e principalmente nas consegue pistas, ver tudo. quando tem corrida à noite também, né? Que daí você você consegue ver o painel da maneira mais eficiente, mas essas são algumas das funções do volante para o seu Kalinka ficar sabendo, e as pessoas também não sabiam muito sobre o volante. Isso aí, uma pequena explicação. Ó, pode bater palma aqui no grupo, aqui, no nosso canalzinho. Pode bater palma aí. Caramba.